Salve galera, sejam todos bem-vindos ao Futebol é História. Aqui contamos a história, nos siga aí. Aqui contamos a história desde 1862 para cá, que foi o primeiro time a ser criado, o Norte Scout. E aqui vamos falar nesse postzinho aqui a respeito desses canais de comunicações, o que esses canais falam sobre o Mundial do Palmeiras, qual a imprensa que reconhece realmente o Mundial do Palmeiras, qual das imprensas, né, qual dos setores de esporte aí que reconhece. Aqui nesse primeiro post aqui em cima, lá da TV TNT Argentina, ela reconhece o Palmeiras como campeão mundial, porque ela coloca lá, ó, campeão mundial de 1951. Isso aqui foi publicado pela TNT Sport da Argentina. Na TNT Sport, do lado do México, ela também reconhece, porque ela coloca o mesmo postzinho que a TNT Argentina coloca. Ela também coloca o Palmeiras como primeiro campeão mundial, logo depois vem o Real Madrid. Você pode entrar lá nas redes sociais, lá no Instagram deles, que você vai ter acesso, porque tá lá também, é público, é para todo mundo. Já aqui no Sport Center da ESPN, ela não reconhece o Mundial do Palmeiras, ela não reconhece. Todo post que ela faz em relação ao Palmeiras, ela nunca reconhece. Aqui que quem é maior, que ela coloca lá em cima, lá do seu lado direito, ela coloca lá Santos 2 Mundial, Palmeiras, Copa Rio, né? Então ela não reconhece, ela não coloca como mundial, embora coloque a Copa Rio, que foi uma Copa internacional de futebol, porque o nome a priori da Copa Rio, o nome dela é Copa Internacional dos Campeões, né? E teve esse apelido de Copa Rio porque ela foi no Rio de Janeiro e ficou apelidado assim. Tanto é que no mesmo post que o Sport Center coloca, ela já coloca ali, ó, Copa Rio Internacional. Então ela faz essa ambiguidade ali, ela traz uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra coisa, né? Mas ela não assume que é um mundial, né? Ela coloca isso. Lá em cima ela coloca Copa Rio. No primeiro comentário que ela faz lá em relação ao primeiro jogo do Palmeiras contra o Santos na final do Paulista, nesse mês, uns 15 dias para trás, e depois, quando o Palmeiras vai para a final com o Santos no segundo jogo, ela vai colocar Copa Rio Internacional. Então ela mesma não tem um consenso, né, de que campeonato é esse, se é Copa Rio o certo nome mesmo é desse segundo, Copa Rio Internacional. Já a Band reconhece o Palmeiras como campeão mundial, então todo post que ela faz em relação ao Palmeiras, ela coloca, o que é maior, ela vai lá e coloca Palmeiras 1 mundial, Santos 2 mundiais. Ela coloca o lance, também coloca o Palmeiras como campeão mundial. Nesse confronto do Santos, no primeiro, tanto é que o Santos está do lado esquerdo aqui, ela vai colocar lá, Mundial, Santos 2, Palmeiras 1. Então a gente vê que a imprensa argentina, a imprensa mexicana, a Band, o Lance, eles consideram o Palmeiras como campeão mundial, né? Eles seguem a história do futebol realmente, porque o futebol é história, o jogo foi jogado, o Palmeiras ganhou da Juventus, afinal, embora o campeonato fosse realmente Copa Rio Internacional, só que depois, quem considera mundial em 2014 é a FIFA, ela mesma considera, tem lá no site dela, não no site, naquela parte que fala dos campeões mundial, dos campeões mundiais organizado pela própria FIFA, né? Porque também o Intercontinental, que era disputado em Tóquio, a FIFA também não coloca na sua rede oficial nessa parte, mas ela coloca lá também, igual o do Santos bicampeão, ela coloca lá sim que foi em 2016, a FIFA pegou todos os campeões de 1960 para frente e considerou como campeão. Agora, só uma curiosidade interessante é que em 1974, o Atlético de Madrid, se você olhar, se depois você crescer a telinha, e olhar lá no Instagram deles, essa publicação, você vai ver que o Atlético de Madrid em 1974 ele é campeão mundial aí desse Intercontinental lá. Mas ele não ganhou Champions nunca até hoje, né? Foi a desistência de um time e ele vai, joga e se torna campeão. É a mesma coisa do campeonato mundial do Corinthians em 2000, que o Corinthians também não tinha Libertadores, mas ele é campeão mundial porque disputou e era um mundial que a FIFA, foi o primeiro mundial, protótipo de um primeiro mundial que a FIFA fez, que era nos moldes de 1951, que agora em 2025 será realizado esse grande mundial de 2025, que vai ser no moldes daquele lá, para você chegar à final
você vai ter que jogar pelo menos oito jogos para chegar, como foi lá no Mundial que o Palmeiras disputou. Ele jogou 7 jogos para chegar à final, e sendo que a final naquela época era disputada por dois jogos na final. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 1-0 e no segundo empatou 2-2, placar agregado 3-2 contra a Juventus da Itália, que foi campeão. Como era para chegar naquele campeonato lá? Naquele campeonato era todos os campeões do seu país, né? Os campeões que tivesse ganhado ali o campeonato do seu país, porque não tinha ainda Libertadores e nem a UEFA Champions League, não tinha naquela época. Mas o Jules Rimet com o Barassi, eles sonhavam em fazer esse Mundial, né, de clubes, porque já tinha em 1930, de 50, a Copa do Mundo, né? E eles estavam ali pensando e planejando como fazer esse Mundial. Então resolveram, logo após, já tinha uma estrutura da Copa de 1950, fazer o campeonato em 1951. Então qual era o critério de classificação para esse campeonato? Era ser campeão nacional naquele ano. Como o Palmeiras chegou? O Palmeiras naquela época não tinha, depois de 1937 até 1959 não houve mais o Campeonato Brasileiro. Por que não houve? O Bahia foi o Atlético 1937 campeão, o Bahia 1959. Por que não existiu? Porque naquela época era muito dispendioso, né? Você sair, por exemplo, aqui da Bahia e lá para Brasília, sair de Manaus e lá pro Rio Grande do Sul disputar um campeonato, porque eles faziam isso de ônibus. Era praticamente amador o futebol. Não era profissionalizado, não tinha patrocínio, então era muito dispendioso e caro para você sair de um lugar desse de ônibus. Quantos dias você demorava para chegar? As estradas não eram boas, era ruim, como hoje também não é. Então era muito dispendioso participar. Então o que acontece? A Federação Paulista e a Federação do Rio de Janeiro, então resolveu em 1933, né, criou o torneio Rio-São Paulo. E naquela época, cara, infelizmente era o futebol que era mais vistoso, era do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então como é que foi a classificação? O vencedor do campeonato Rio-São Paulo foi então gratificado para disputar a Copa Rio de 1951. E quem foi campeão em 1951 do torneio Rio-São Paulo foi justamente o Palmeiras. Poderia ter sido o Flamengo, o Botafogo, o Bahia, o Cruzeiro, o Santos, qualquer time, mas quem foi campeão naquele ano foi exatamente o Palmeiras. Por isso o Palmeiras foi gabaritado e se classificou para esse torneio, Copa Internacional dos Campeões, que era o nome, Copa Rio Internacional, e foi disputar então o Mundial pela primeira vez lá pela primeira vez esse Mundial então de 1951, que depois a FIFA reconheceu. Isso é história, galera, a história do futebol. Aqui nós contamos a história sem clubismo, sem nada, né? Então aí o Palmeiras foi disputar esse campeonato. E o Vasco da Gama, o que gabaritou o Vasco da Gama a disputar o campeonato deste ano? O Vasco da Gama tinha tido uma classificação no torneio Rio-São Paulo, e por ele ser o time que mais cedeu jogadores na Copa de 1950. Então o Vasco da Gama, e por ser do estado do Rio de Janeiro, como o campeonato foi no estado do Rio de Janeiro, ele foi convidado então a participar do Mundial de 1951. E todos os outros participantes deste campeonato, deste torneio Copa Rio Internacional dos Campeões, foram campeões nos seus países. Estrela Vermelha, Olympique de Marseille, Juventus da Itália, todos o Benfica de Portugal, todos esses times que participaram deste campeonato, eles foram campeões no seu país, por isso que vieram participar deste campeonato, a Copa Rio. Ah, mas teve algum time que foi desistente, mesmo embora tenha sido campeão? Com certeza deve ter tido, porque é o mesmo título de 74 do Atlético, que foi ganhado por ele, alguém desistiu, ganhou a Champions e não foi participar. Como se você for olhar nesse quadrinho de mundiais aqui, né, que é bem completo, você vai perceber que vários times ali também foram campeões mundiais, que às vezes não foi campeão da Europa, da Champions, porque lá eles tinham muito isso, né? De não querer participar deste campeonato, porque para eles também ficavam dispendiosos, e eles preferiam jogar os seus campeonatos regionais ali, que eles achavam mais atraentes, até financeiramente também. Galera, então essa é a história. Valeu, curta aí, nos acompanhe, e essa é a história, não tem outra história, é essa que foi contada naquela época.